Mano, eu achando que a porra desse remake era desnecessário até eu jogar ele, né? Puta que pariu. Fala aí, galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, continuando a nossa linha de reviews de Resident Evil e meio que fechando a linha dos remakes. Dessa vez com o tão aclamado e idolatrado Resident Evil 4 Remake, o jogo que ninguém dava nada e que todo mundo viu caralho, a gente precisava muito dessa merda e não sabia. Porque, assim, a gente sabe que a Capcom, desde o sucesso de Resident Evil 2, deu um leve surto envolvendo fazer remakes de Resident Evil. A gente sabia que depois do 2 ia ter o remake do Resident Evil 3, que foi uma porcaria, e depois do remake do Resident Evil 3 a gente imaginou que poderia continuar levemente com algum outro remake. Só que o último jogo que a gente pensaria que ia ter essa necessidade do remake era o Resident Evil 4. Por mais que sim, ele é provavelmente o jogo mais popular da franquia, é um dos jogos mais aclamados da franquia também, junto do Resident Evil 3, mas eu acho que o 4 ele tem um ponto a mais, né? Porque o 4 é um jogo que a grande maioria jogou, né? Até pessoal que não jogou Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, jogou Resident Evil 4. É assim, um dos jogos mais aclamados da geração PS2. E olhando por esse contexto, pode até pegar e parecer, opa, então era muito óbvio que ia acontecer esse remake do Resident Evil 4. Só que quando você pega e revisita o Resident Evil 4, por mais que, tipo, tá, é um jogo que eu também não zerei, mas esse eu já joguei mais do que os outros, né? Porque eu tinha ele no PS2, eu joguei um tantinho dele no PS2, não avancei tanto, eu acho que eu não devo ter chegado nem na metade dele, mas eu olhava pra ele e falava, tá, isso aqui não envelheceu tão mal quanto os de PS1. Os de PS1 eram N fatores ali que tornava eles jogos um pouco complicados de pegar e começar a jogar. Apesar que uma vez que você pega e consegue entender melhor como o jogo funciona e como funciona a gameplay dele, questão de câmera fixa, a questão do controle tanque e tudo mais, uma vez que você se habitua com tudo isso, ele é maravilhoso de se jogar, ele é difícil de começar. Então eu entendia muito bem porque o pessoal pedia tanto o remake do Resident Evil 2, porque pediam tanto o remake do Resident Evil 3, até um remake do Resident Evil 1 eu compreendo levemente. Agora, o Resident Evil 4, por mais que ele ainda tenha a questão de controle tanque, querendo ou não, ele é bem mais suave, ele é bem mais amigável de se jogar do que os outros três anteriores. Eu acho que o ponto que eu mais olho do 4 é que eu pensava, tá, a mudança do original pro remake vai ser, além dos gráficos, a porra da mira, né? Que você vai poder andar de leve enquanto mira nos inimigos. Era a única mudança que eu imaginava, porque o 4 ele ainda bloqueia ali. Você tá mirando, você não anda. Até porque a gameplay desses remakes é um pouco a forma como o 4 foi evoluindo, né? A forma como a gameplay do 4 passou pro 5, passou pro 6 e passou pros Revelations, com algumas atualizações aqui e ali. Por outro lado, apesar de você ter essa transição realmente do 3 pro 4, tem um jogo que se passa entre os dois que segue exatamente o mesmo modelo de gameplay dos Resident Evil clássicos, que é o Code Verônica, que por mais que ele tenha começado como um spin-off, atualmente ele é um jogo da série principal. E aí quando a Capcom pega e anuncia que o próximo remake realmente vai ser o 4, que se passa após o Code Verônica, e foi lançado após o Code Verônica, vem um bug mental, pelo menos até o momento do jogo chegar. Porque eu acho que esse é o remake que, assim, não prometia nada, mas entregou absolutamente tudo. Parece que tudo que o remake do 3 errou, e até as pequenas falhas do remake do 2, parece que o 4 faz assim de uma forma maravilhosa. Basicamente no jogo a gente volta a jogar com Leon 6 anos após os incidentes de Raccoon City, onde o Leon, após esses eventos, né, após ter sobrevivido à cidade, ele começa a ganhar muito mérito e muito reconhecimento por ter sobrevivido, por ter conseguido lidar razoavelmente bem com toda aquela situação, ao ponto que chama a atenção do próprio presidente dos Estados Unidos. É colocado em projetos especiais de treinamento, se torna um soldado e fica sob comando direto do próprio presidente. Até que 6 anos após todos esses incidentes, Raccoon City e tudo mais, acontece um ocorrido que a filha do presidente é sequestrada por um suspeito grupo religioso chamado Los Iluminados. E por conta disso, o Leon tem que ir até a Espanha atrás desse grupo em busca da filha do presidente. Algo que pode parecer bem
aleatório, se visto a proposta de Resident Evil, que sempre foi meio que aquele jogo de zumbi e tudo mais, mas acaba que funciona incrivelmente bem a forma como o jogo vai abordando as coisas e como ele vai atrelando também todas aquelas questões envolvendo Resident Evil. Por mais que o grupo dos Iluminados seja algo bem avulso se comparar com toda aquela ameaça da Umbrella e tudo mais, mas tem uma correlação boa ali envolvendo tudo isso. Principalmente visto você pegar a origem real de Resident Evil, né, e o nome original de Resident Evil, né, que na real é Biohazard, né, como é conhecida a franquia no Japão, que é simplesmente risco biológico. Nunca a franquia foi necessariamente sobre zumbis. Aconteceu que os primeiros jogos ali pegavam e abordavam esses vírus que a Umbrella fazia, transformando as falhas ali em zumbis mesmo, mas é sobre qualquer tipo de ameaça biológica que pode existir. E aqui em Resident Evil 4 tem isso. Logo quando o Leon chega no vilarejo ali onde estão os Iluminados, ele começa a perceber que todos os cidadãos ali são estranhos de alguma forma. Todos os cidadãos parecem que sofreram algum tipo de lavagem cerebral. Todo mundo tem um aspecto físico estranho, meio macabro e atitudes meio conturbadas e que parecem que são muito coletivas. Algo que de início sim para criticar um pouco essa questão de fanatismo religioso e terrorismo religioso, né, que era um tema que na época que o jogo saiu, o jogo original saiu, era algo que estava extremamente em alta, mas conforme o jogo avança, ele vai linkando com essa questão de um vírus e de uma ameaça. Logo no começo ali, você já tem alguns indícios dessa questão. Quando o Leon ele toma uma injeção ali no final do primeiro capítulo, quando ele é capturado, quando você vai enfrentando alguns inimigos e, por exemplo, você mata o inimigo, ele começa a se debater e volta todo quebrado, ou até mesmo lá antes de revelar qual é a questão do que tá acontecendo ali e tudo mais, que você começa a ver alguns inimigos que a cabeça simplesmente estoura e sai um tentáculo louco pra ficar te metendo a porrada. Então, por mais que você não veja uma influência direta da Umbrella dentro do jogo, você vê essa questão de ameaça biológica. O máximo que você tem envolvendo a Umbrella é alguns arquivos, algumas coisinhas ali que você percebe que tinha dedo da Umbrella dentro daquele lugar, mas ela não é presente dentro do jogo. Só que por conta dessa proposta e tudo mais, né, de você ser uma missão de resgate ali, agora o Leon é um soldado de elite completamente foda, isso querendo ou não impacta um pouco diretamente a questão de gameplay. Resident Evil 4, o original, ele já é muito conhecido por uma grande mudança dentro da forma como o Resident Evil vai funcionar, porque Resident Evil sempre foi colocado como esse jogo de terror, de survival horror, que te deixa um tanto no cuco na mão e você tem que fazer um bom gerenciamento de recursos. Resident Evil 4 é ação. Por mais que tinha pontos aqui, pontos ali que te davam um leve cagaço, Resident Evil 4 ele já é mais voltado realmente pra ação. Por mais que o remake ele consegue mudar um pouco essa questão, né? Por exemplo, no remake teve muitos momentos que eu senti que eu tava com uma escassez de recurso muito forte ali, que eu tava com pouquíssima bala, que eu tava com pouquíssima coisa pra conseguir passar diversos desafios que o jogo estava me apresentando. Mas o que eu acho interessante é como ele muda um pouquinho a questão de atmosfera do jogo. Logo no começo já é muito evidente essa questão, pelo simples fato de, tipo, no original o Leon chega de dia na vila, no remake ele chega meio que no amanhecer, né, ainda tá meio de madrugada, ainda tá tudo escuro. Os primeiros ambientes tem uma construção um pouco melhor, ao invés de ser só uma floresta, um bosque ali perdido no meio do nada, você encontra algumas coisas meio macabras, você encontra animais decepados, você encontra placas envolvendo o culto dos Iluminados, você encontra altares e velas espalhados pelos ambientes. A primeira casa que você visita ali, você já tem toda uma questão ali de construção para o mistério daquele jogo. E não é só dentro da vila que tem mais essa vibe pro terror, mas o castelo, nossa, é maravilhoso, né? Que é o segundo cenário que você visita. A questão de ambientação do castelo, puta que pariu. Apesar de eu preferir um pouco a etapa da vila, que é a primeira etapa, a reta inicial ali do jogo e tudo mais, puta que pariu, o castelo é muito bem construído, tem desafios muito legais, tem uma ambientação e uma atmosfera assim maravilhosa, cara. Apesar que eu acho que na reta final o castelo ele começa a ficar um pouco mais chato, começa a aparecer uns inimigos que são muito mais enjoados do que divertidos de se enfrentar e tudo mais, mas nossa, a ambientação
sustenta aquele lugar. Pra mim, o único ponto do jogo que eu realmente pego e não gosto é o terceiro cenário, que é a ilha, porque eu acho que a ilha é realmente onde mais pega e abraça essa questão, tá? Isso aqui é um jogo de ação. Isso aqui é um jogo mais voltado pra você pegar, matar todo mundo, dar tiro em vagabundo e tudo mais, porque você não vai ter muito o que fugir disso. Inclusive, o Resident Evil 4, ele é o primeiro jogo que realmente pega e tem sessões inteiras que te obriga a limpar a área, né? Diferente de Resident Evil 2 e Resident Evil 3, onde te dava muito essa liberdade de pegar e esquivar dos inimigos pra poupar recurso, ou fazer a limpa geral pra você conseguir explorar melhor o mapa, mas talvez você fosse ter uma certa dificuldade eventualmente. Resident Evil 4 não, tá se mexendo? Mata. Por conta disso, até a questão um pouco de exploração do jogo, ele fica um pouco diferente, por mais que, claro, explorando o mapa, ele vai te dar recursos, ele vai te dar coisas ali pra você conseguir avançar, mas diferente do Resident Evil 1, 2 e 3, onde tinha especificado, olha, aqui vai ter uma munição de pistola, aqui vai ter uma munição de 12, aqui vai ser um item pra puzzle e tudo mais, aqui as únicas coisas que são definidas são os itens pra puzzles. De resto, você vai ter caixas quebradas espalhadas por todo o mapa, ou alguns pequenos, ou drop de inimigo, porque agora os inimigos que você matar vão dropar itens que são aleatórios, tanto que tá dentro das caixas, quanto o que for item de inimigo vai ser aleatório. Então pode ser que os inimigos só fiquem dropando dinheiro, ou podem ser que os inimigos vão dropar munição, vão dropar recursos, vão dropar pólvora, que vai te permitir avançar um pouco melhor no jogo. Então acaba que a forma como o jogo vai avançando é um pouco mais aleatória do que os outros jogos. Apesar de aqui ser algo um pouco mais presente a questão da dificuldade adaptativa, né, que é algo bem presente dentro dos Resident Evil a partir do 4, que é aquela questão, né, se você tá com pouca bala, o jogo ele vai dropar mais bala pra você e os inimigos vão morrer com menos tiros do que se você tiver com muita munição. Se você tiver com muito item de cura, os inimigos vão dar mais dano e vão ser mais agressivos. Algo que acaba servindo meio que pra dar uma equilibrada no jogo e não te deixar nem muito na desvantagem nem muito na vantagem. Meio que o RNG ele vai balanceando as coisas conforme o seu save tá progredindo, o que é algo que eu acho relativamente legal. Dentro dessa questão do jogo ser mais ação também, ele é provavelmente um dos jogos com maior arsenal, né, se comparar com os anteriores, né? Então, por exemplo, o Leon vai ter pelo menos umas 2, 3 versões de pistola, vai ter Magnum, vai ter umas 2, 3 shotguns, uns 2, 3 rifles, uma submetralhadora, vai ter a Rocket Launcher, o Leon ele tem uma infinidade de armas aqui e por conta disso o inventário agora também é maior. Você não tem mais aquela questão do inventário com alguns slots específicos, né? Nos remakes era tipo 8 slots, você ia podendo expandir até uns 12, se eu não me engano. Aqui o inventário do Leon é uma maleta essa que você pode ir expandindo ela no decorrer do jogo todo e você vai ter que meio que fazer um jogo de Tetris ali pra encaixar tudo na maleta. Mas por conta disso é bem mais incomum dentro do Resident Evil 4 você ficar sem espaço no inventário para poder avançar no jogo. Além disso, como ele se volta um pouco mais pra ação, a sua maleta só vai ter coisas como as armas, as munições, os itens de cura e recursos para você poder fazer mais munições. Todos os itens que for de puzzle, que for para avançar no jogo, chaves e tudo mais, vai ficar num inventário meio que isolado ali, que não vai fazer muita diferença ali se você pode pegar ou não. Esse inventário de itens chaves é infinito. Além disso, outro recurso que acaba aparecendo dentro do Resident Evil 4 por conta dessa questão mais ação é o mercador. A partir do capítulo 2 você vai encontrar um cara completamente aleatório, completamente sortado, que vai te vender itens e vai poder fazer melhoria nas suas armas. Mas isso, claro, a um certo custo. Por conta disso, todos os inimigos e caixas vão poder dropar agora pesetas, que é o dinheiro do jogo, e também espalhado pelo mapa você vai ter escondido alguns tesouros que você pode vender para o mercador e conseguir mais dinheiro. Inclusive, alguns desses tesouros você pode engatar gemas preciosas que vai aumentar ainda mais o valor desses tesouros. Uma mecânica que eu achei muito legal e muito interessante. Você fica meio que engajado em tentar juntar as gemas, em guardar certos artefatos para você conseguir vender pelo melhor valor possível para conseguir dar upgrades melhores, né, eventualmente no jogo. Ou você pode tipo vender por um valor um pouco mais barato para pegar os upgrades o mais rápido
possível. Vai meio da estratégia de cada jogador. Acaba que a maior questão survival horror realmente que entra no Resident Evil 4 é a partir de certo momento quando você finalmente encontra a Ashley, que aqui no Resident Evil 4 você começa a ter mais uma questão dos companions, né? Você começa a ter uma questão maior que fica frequente depois no Resident Evil 5, no Resident Evil 6, de você ter dois personagens agindo simultaneamente. Só que diferente de como é no 5 e no 6, que realmente até influencia uma questão cooperativa, visto que os dois personagens vão pra questão de ação, a Ashley é meio que um peso morto. Ela é muito útil para te ajudar em alguns puzzles, para te ajudar a avançar em alguns certos momentos, né? Salas que estão trancadas, mas a Ashley consegue se esgueirar por algumas áreas ali para conseguir abrir essas salas para vocês. Então ela tem ali a sua certa utilidade, mas em combate você tem que deixar ela o mais longe possível dos inimigos. Tanto que por conta disso, no Resident Evil 4 original, a Ashley é o ser mais detestável do universo e, surpreendentemente, no remake, ela é até tolerável, né? Eu fui pro remake preparado pra xingar a Ashley com palavrões e ofensas que eu nem sabia da existência, mas acabou que a Ashley foi um elemento dentro do jogo que eu até consegui curtir. Claro, deu muitas nerfadas aqui pra Ashley ser menos problemática do que ela realmente era, como por exemplo, aqui ela consegue se afastar um pouco melhor dos inimigos, os inimigos são um pouco menos agressivos envolvendo ela, acabam focando querendo mais na presença do Leon, mas eu acho que uma das coisas que mais facilita é o fato da Ashley não ter mais uma barra de HP. Tipo, claro, a Ashley ainda pode morrer, existem momentos onde ela fica mais vulnerável do que o normal, caso ela tome porrada, e aí se ela estiver vulnerável e tomar outra porrada, ela morre, não tem o que fazer nesse tipo de situação, mas ela não tem mais aquela barra de HP separada da do Leon, que você tem que ficar se preocupando em curar o Leon e a Ashley. Fora que ela também não fica mais gritando que nem uma imbecil. Fora que dentro da narrativa, a Ashley, ela tem um desenvolvimento que é muito legal. E a dinâmica dela com o Leon também é muito interessante. A forma como ela começa completamente apavorada, como ela não consegue confiar em absolutamente ninguém. Cara, o primeiro encontro dela com o Leon, ela tenta meter um candelabro na cabeça dele. E acaba que os dois vão desenvolvendo uma relação de confiança mútua que é muito interessante. Porque como eu falei, não tem mais tanto essa questão da Ashley ser apenas uma donzela em apuro para causar dor de cabeça. A Ashley tem seus momentos de utilidade. Então, ao mesmo tempo que a Ashley aprende a confiar no Leon, né, aprende a deixar ele tomar liderança para lidar com algumas coisas, o Leon também aprende a confiar na Ashley. Existem situações que o Leon se safa no meio do jogo por conta da Ashley decidir tomar atitude. Isso é interessante. Como eu falei, eu fui preparado pra xingar a Ashley de tudo quanto é forma possível e impossível. Mas no fim, eu gostei demais da personagem. E outro personagem que assim, eu não dava absolutamente nada, porque tipo, eu lembro pouquíssima coisa dele no original, mas aqui eu achei maravilhoso, é o Luiz, que é um outro personagem que ele te auxilia em diversos momentos ali do jogo, né? É um cara que você descobre logo no começo que ele era um cientista da Umbrella, que ele tá perdido no meio daquela vila, os ganados, né, o pessoal ali dos iluminados estão atrás dele, estão tentando matar ele por algum motivo também, e você não sabe exatamente o porquê, porém é um dos personagens que mais se voluntaria pra pegar e te ajudar. Tem um momento do jogo que você descobre que tanto o Leon quanto a Ashley estão infectados, e o personagem que vai ao seu resgate é o Luiz. E como eu falei, eu não lembrava sequer da existência eu lembrava que o Luiz existia, mas eu não lembrava de nada dele praticamente, e aqui ele tem um desenvolvimento muito legal. E pra finalizar a linha de personagens que acabam te auxiliando em diversos momentos do jogo, né, a finalizar o grupinho de aliados, nós temos a Ada. Apesar que a Ada fica meio que no meio termo de novo, né, porque ela ainda tem toda essa questão misteriosa de você não saber exatamente qual o objetivo dela no decorrer do jogo e tudo mais, mas ela é a personagem que mais vai livrar o rabo do Leon de situação complicada, desde o começo do jogo. Tipo, capítulo 2, no final do capítulo 2 já tem situação ali que a Ada tá salvando o Leon. E é muito legal você ver essa dinâmica nova da Ada com o Leon, porque sempre tem a ver aquela piada do Leon gado. E eu acho que o Resident Evil 2 Remake, né, coloca mais questão, mais lenha nessa fogueira ainda. Com coisa que eu acho que nem os fãs do original ali esperavam exatamente. Mas aqui a gente vê um Leon que ele é mais firme quando envolve a Ada. É um Leon que ele consegue confrontar a Ada um pouco melhor. Tem até aquele diálogo antes dos dois irem pra reta final, né, do Leon falando como ele sente
que mudou, né, depois dos eventos de Raycon City, a Ada provocando que ele não mudou absolutamente nada, e o Leon só questionando: e você, Ada? Você mudou com tudo aquilo que aconteceu? Você mudou com tudo aquilo que você viu? Então é um Leon que ele tem um pouco mais de controle dentro dessa situação. Isso é muito legal. E a relação do Leon também com outros personagens que já servem como antagonista também é bem legal. Apesar de que alguns não são tão presentes quanto outros, né? Porque diferente do 1, 2 e 3, que tinham poucos antagonistas até, por exemplo, Resident Evil 1 era só o Wesker, Resident Evil 2 era o Bark, o Mr. X e a Annette, o Resident Evil 3 era praticamente o Nemesis e o Nikolai. Aqui a gente tem antagonista pra um caralho. A gente tem o Sadler, que é desde o início ali citado pelos ganados como o líder de toda aquela religião, o líder do culto dos iluminados. Ele era praticamente a divindade daquele culto. Nós temos o Mendes no começo do jogo, que serve como o chefe principal da etapa da vila. Nós temos o Ramon, que serve como chefe principal da etapa do castelo. E a gente tem o Krauser, que é um ex-soldado norte-americano que inclusive treinou o Leon em diversas coisas, e ele tá ajudando os ganados ali por algum motivo. Inclusive, ele é quem auxiliou na questão do sequestro da Ashley. Acaba que, pra mim, os que mais acabam se destacando realmente em questão de personalidade e questão de interação também com o Leon, acaba sendo o Sadler e o Krauser, mas principalmente o Krauser, por ele ter esse passado com o Leon, dele ter treinado o Leon e tudo mais, e uma missão ali que os dois participaram juntos e que deu um monte de merda e que impactou o Krauser de uma forma que ele nunca mais superou. Porque o Mendes e o Ramon, eles até conseguem ser interessantes. O Ramon mais do que o Mendes, mas fica mais apenas como mais um desafio no meio do jogo. O Ramon pelo menos tem alguns momentos ali que você vê um certo carisma dele, né? Ele a todo momento te provocando nos alto-falantes do castelo ali, te chamando de Mr. Kennedy, né? Então até tem um certo carisma. Agora, o Mendes é nulo. Outra coisa que é bem mais presente nesse jogo é a questão de boss fights, né? Praticamente sempre você vai ter alguma coisa ali envolvendo boss fights, seja esses principais que eu falei, né? O Mendes, o Ramon, o Krauser e o Sadler, mas você também vai ter outras criaturas e outros experimentos que acabam servindo como chefes. Você tem o Del Lago, você tem o El Gigante, né? Você tem o Verdugo, né? Você tem vários inimigos ali que são mais especiais e servem nessa questão de bosses, né, durante o jogo. Então isso acaba sendo uma coisa muito legal também, e que são chefes muito legais de você pegar e dominar em diversos momentos. E tudo por conta de um simples recurso dentro da parte de combate que eu não citei até agora, que é o parry. Porque assim, a faca em Resident Evil 4, ela é um item que se tornou bem mais útil do que era dentro dos Resident Evil anteriores. Tipo, praticamente, os Resident Evil clássicos, você começou o jogo, você tirou a faca. Era praticamente inútil você deixar a faca dentro do inventário. No 2 Remake, no 3 Remake, até facilita porque são itens secundários, que você pode inclusive utilizar para escapar dos zumbis quando eles te agarram. Um uso que ainda está presente dentro do 4 Remake. Só que a questão que fica interessante da faca é porque ela ainda tem a questão ali de durabilidade dela, porém você pode reparar ela no mercador, ou seja, você não vai estar perdendo faca a todo momento e você não vai ter necessariamente momentos em que você vai ficar sem ela, porém você pode utilizar também a faca como um método de defesa. Diferente do Resident Evil 3, que colocou aquela mecânica de esquiva, né, onde permitia você dar golpes um pouco mais fortes nos inimigos se você esquivasse no momento exato que ele já atacasse, aqui você tem o parry da faca. Você pode defender usando a faca ali, onde o Leon vai apenas evitar o dano, mas vai gastar muita da durabilidade dela, ou se você acertar a defesa no momento exato, o Leon não vai gastar a durabilidade da faca e ainda vai stunar o inimigo, permitindo um golpe mais forte. O que torna o combate dentro de Resident Evil 4, assim, algo extremamente maravilhoso. Quando vem um filho da puta te atacar e você acerta o ponto exato do parry, nossa, é uma satisfação tão grande pra você depois meter a bicuda nele, mais do que você acertar um headshot e deixar o bicho ali meio tonto pra poder acertar essa mesma bicuda, né? Que é uma mecânica que é muito presente no decorrer de todo o jogo, é uma estratégia que você vai executar demais com os inimigos normais. Só que o legal é essa mecânica de parry funcionar até com chefes, até com determinados chefes ali você consegue fazer isso. O Mendes, quando ele vem pra cima de você, você consegue dar parries nele, ou o Ramon, você consegue dar parry neles. O Krauser, puta que pariu, a luta do Krauser parece que ela é só baseada em parry. É muito divertido, velho. Como eu disse, pra mim a única parte que meio que quebra a questão de diversão do jogo é a reta final, que é a reta da ilha, porque é o momento onde eu acho que o jogo mais fica ação desenfreada, e é o momento que começa a aparecer
aparecer os inimigos mais enjoados do jogo. Por mais que no castelo já tenha alguns inimigos muito chatos, como aqueles insetão que ficam spawnando infinitamente, mas na porra da ilha você tem os Regenerator. Velho, que bicho chato de matar. E se você não matar ele, meu Deus, você tá fudido. Porque o bicho é rápido, o bicho te pega, o bicho te dá dano pra cacete. É muito enjoado. É o pior inimigo que eu já vi em Resident Evil até hoje. E esse é o bicho que mais sustenta também o fator survival horror, né, ali na reta final, que mais sustenta esse fator terror, porque se aparecer um Regenerator na tua frente, teu cu tranca, maluco. Mas tipo, não é só da gameplay que o jogo acaba se sustentando também, não. A narrativa dele é muito boa, eu falei muito da questão dos personagens, eu falei muito, mas a forma como vai avançando, a forma como os personagens vão se relacionando, até os mistérios daquele jogo são muito legais. Você entender melhor qual é a questão do vírus ali, que é o Las Plagas, né, que você vai descobrindo junto do Luiz, né, o avanço do Luiz para conseguir retardar a evolução do vírus dentro do corpo do Leon e da Ashley, né, a forma como a Ashley durante o jogo vai começando a ser manipulada por essa questão das plagas estar dentro dela, ela vai tomando atitudes que ela começa a ter medo dela mesma, o que influencia mais ainda o desenvolvimento dela com o Leon, os mistérios do porquê a Ada está presente naquela ilha, né, qual o objetivo dela, o que é a questão da Amber que ela pergunta pro Luiz em determinado momento do jogo. Tem muitos mistérios extremamente interessantes de você entender. Eu acho que em questão narrativa, o 4 até o momento é o melhor Resident Evil que eu peguei até, mesmo ele ainda sendo simples. Fora a questão do final também, que pelo que eu vi ainda adicionam coisas que envolvem o que tem nos jogos seguintes da franquia Resident Evil, como principalmente o Resident Evil 5, que assim me deixou num hype tão filho da puta pra continuar o resto da franquia. Tipo, eu já terminava os jogos de Resident Evil meio no hype. Caralho, eu quero mais. Caralho, eu preciso ver qual é o próximo. Caralho, eu preciso jogar mais um. Mas o 4 foi assim, pra outro patamar. Eu nem tinha terminado o 4, já falei, não, preciso do 5. Preciso do 5, foda-se. Isso que o 5 o pessoal fala que é ruim. E é o que tudo indica, realmente o próximo remake que a gente vai ter de Resident Evil vai ser o remake do Resident Evil 5, que eu acho meio problemático pra algumas questões, mas que a gente comenta depois. Provavelmente daqui 2 vídeos. E muita gente deve estar achando estranho agora, porque eu já tô meio que finalizando a questão da review de Resident Evil 4, porque tá faltando um pequeno porém. Mas eu acho que esse pequeno porém eu quero deixar pra outro vídeo relacionado ao Resident Evil, que é a DLC do jogo. O famoso e polêmico Separate Ways. Pode parecer estranho eu querer fazer um vídeo de uma DLC isolado do jogo principal, mas porra, eu fiz uma review isolada do Resident Evil 3 Remake, e a DLC do Resident Evil 4 tem o mesmo tamanho do Resident Evil 3 Remake, aí eu acho que é sacanagem. Então eu quero deixar a DLC do Resident Evil 4 pra um outro momento. Enfim, é isso que eu achei sobre Resident Evil 4 Remake. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do jogo, o que vocês acham dele em relação ao original. Se vocês acham que ele é um remake meio desnecessário, ou que ele é uma adição muito bem-vinda à franquia Resident Evil, o que você acha das mudanças que houveram dentro dos 2 jogos e tudo mais. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou!